Obrigado, André. Alô? Alô? Ok. Bom dia. Bom, nós começamos, se não do zero, bem pertinho do zero. Eu vou falar rapidamente aqui a empresa. Eu acho que o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como é possível, né, fazer em 15 minutinhos, contar para vocês como é possível fazer alguma coisa sem dinheiro, bastante novo e conhecendo um pouquinho do mercado, mas com muita vontade, muito trabalho, muito suor, um pouquinho de bom senso. O Instituto Infinet é a principal empresa de treinamento de tecnologia do Rio de Janeiro. Nós ministramos cursos para pessoas que querem trabalhar na área de TI, na área de tecnologia da informação. Bom, crescemos bastante nos últimos anos, hoje somos a número 1 no Rio, mas começamos muito pequenininhos. Para mim, o Infinet começou num motel. Aconteceu o seguinte, eu estava num motel um dia e eu recebi um teletrim, tem já uns 9 anos, estava com minha namorada, recebi um teletrim dizendo assim: André, me liga, aqui é o meu sócio de hoje em dia, que chama André Antunes. André Antunes, preciso muito falar com você. Vocês sabem que num motel é uma situação meio delicada você retornar telefonemas, mas eu esperei um momento um pouquinho mais apropriado e liguei de volta e aí falei com ele: fala rápido que eu estou aqui no motel e tal, não demore muito, não se estenda, o que você quer me dizer? Ele falou: olha, tem umas aulas para você dar aqui, umas aulas sobre como fazer páginas na web, aqui no Ibase, que era o primeiro provedor de acesso do Brasil. E eu falei: bom, paga bem? Paga bem. Ah, ótimo, então se paga bem, eu estou dentro, quero dar aulas sim. Só que o probleminha, eu nunca usei a web. Isso pode atrapalhar, as aulas começam daqui a quanto tempo? E aí ele falou: a aula começa daqui a uma semana. Uma semana é fácil, uma semana eu aprendo. E 2 dias depois eu fui numa reunião com meu futuro chefe, em que ele falou uma língua que para mim eu não sabia se era português ou se era qualquer outra coisa, eu não entendia nada do que ele falava, mas estudei, virei uma semana em claro, comecei a dar aulas de web. E demos aulas durante alguns meses no Ibase, e aí um dia eu estava com esse meu sócio na sala da minha casa, ele era um amigo antigo meu, na sala da minha casa, e a gente sentou e disse: muito bem, a gente está há meses falando sobre internet, sobre oportunidades, vamos fazer alguma coisa, vamos colocar a mão na massa e agir, né? E essa foi foi a primeira vez que eu realmente entendi que grande parte de se fazer um negócio, especialmente no Brasil, onde existem muitas oportunidades, é você fazer, é você começar, né? As pessoas falam muito, mas o difícil, né, o 90% de um negócio dar certo é você fazer, agir. E aí a gente decidiu começar o Infinet. Só que a gente tinha um pequeno problema: a gente não tinha dinheiro, não tinha escritório, nós não éramos formados ainda, a gente não tinha nenhuma credibilidade, não tinha network, a gente não tinha nada. E a gente começou essa empresa de treinamento assim. A empresa ficou 7 meses na casa do meu sócio. Eu atendi o telefone e dava aulas. A gente alugou tudo para pagar depois do curso. A gente alugou projetor, alugou salão, tudo para pagar depois. Botamos anúncio no jornal, no cartão de crédito, tudo para pagar depois. E pagamos tudo com dinheiro da venda dos ingressos, da entrada para o curso. Foi um grande risco. Meu pai dizia que eu estava maluco naquela época. Eu dizia para ele que eu estava fazendo, ele dizia: não, você está maluco, meu filho. Mas tudo bem, o dinheiro não é tanto assim. Se você quebrar, você supera depois. E aí a gente começou assim, sem nada. Eu atendi o telefone, eu era o telefonista, o vendedor e o professor do curso. E quando eu atendi o telefone, eu dizia que meu nome era Luiz, porque para ninguém saber que quem atendia o telefone era o mesmo que dava aula. E eu dizia que era Luiz porque se alguém algum dia me reconhecesse, eu diria: não, é André Luiz. André Luiz combina. E aí a gente precisava crescer nessa época, a gente precisava de uma marca forte associada ao nosso nome. E a nossa empresa se chamava Infinet, né? Então a primeira coisa que a gente decidiu Infinet não significava nada no início. Então, Infinet tem que significar alguma coisa. Vamos dizer que Infinet é Instituto de Formação Internet, né? E calhou bem, a gente achou bem palavras
para se encaixar no nome, ficou super chique, né? Instituto. E ajudou bastante no início. E a gente precisava de uma marca forte para associar a nossa empresa. E na época, Netscape, para quem usa a internet já há algum tempo, lembra que em 96, 97, Netscape estava no auge, só se falava em Netscape, no metrô só se falava em Netscape, né? Era tudo, ela tinha feito o IPO, estava no topo. E a gente resolveu ser o primeiro parceiro de treinamento da Netscape da América Latina, né? Com um pequeno problema que a gente não tinha nem sala comercial. A gente trabalhava no quarto desse meu amigo. Então a gente ligou para a Netscape, e como falamos para eles, nós éramos uma empresa muito bem sucedida de treinamento no Rio de Janeiro, que a gente seria o melhor parceiro deles da América Latina, que a gente tinha uma experiência muito grande em softwares da Netscape, que seria uma grande oportunidade para nós e para eles nos ter como parceiros aqui. E eles concordaram, né? A gente foi bem animado, bem enfático, e eles concordaram, e a diretora da Netscape disse, lá nos Estados Unidos, falou pra gente, olha, tudo bem, mas a gente tem que ir aí visitar a empresa de vocês para ver como é que são como é que são as coisas aí no Brasil. A gente falou, claro, sim senhora, pode vir. E ela veio de fato nos visitar. E aí, quando ela chegou no Brasil, a gente recebeu ela no aeroporto e disse, olha, tem um problema, a nossa empresa está detetizando. A gente vai ter que almoçar, a gente conta tudo para você, não tem problema. E a gente levou ela para comer no Copacabana Palace. E é claro que ela pagou a conta, porque a gente estava meio duro. Mas a Netscape estava tão rica naquela época que tudo bem. E ela fechou o contrato com a gente, nós nos tornamos o primeiro parceiro da Netscape na América Latina e fomos o primeiro parceiro durante anos. Alavancamos a nossa marca até a alma com a marca da Netscape. A gente só anunciava no jornal as duas juntas, né? Infinet e Netscape. Depois que a Netscape começou no eBay, a gente fez parcerias com as outras empresas, com a Microsoft, com a Oracle, com outras. Mas aí já era mais fácil. Bom, nessa época a gente era tão duro que a gente alugou a primeira salinha. A gente ficou 7 meses na casa do meu sócio. A gente alugou a primeira salinha e a gente não tinha dinheiro para contratar a faxineira para limpar a sala. Nós éramos estudantes, a gente não tinha nada. E eu me lembro, deu meia-noite. Eu, meu sócio, na época, a minha namorada da época, que estava no motel na época também, limpando a salinha, jogando água no chão, à meia-noite, com a calça jeans, a bainha levantada, para poder, no dia seguinte, chegar aos móveis e tal. Era bem louco. E nós crescemos, nós ficamos 1 ano nessa salinha, depois a gente alugou um andar. Depois, no ano seguinte, a gente alugou um outro andar, no ano seguinte, um outro andar. Fomos crescendo de andar em andar. Felizmente, a gente estava num prédio que tinha andares vagos, senão o crescimento seria bem mais difícil. E foi muito trabalhoso, foi muito suor. A gente quase quebrou em todas as crises. Felizmente, quase e nada é a mesma coisa, né? Melhor quase quebrado que quase dar certo, né? A gente... E se você monta uma empresa e pensa assim, tudo bem, está tudo dando certo, só não pode ter crise, não é para o Brasil, né? Porque no Brasil todo ano tem uma crise. Então essa empresa tem que aguentar a parte boa e tem que aguentar a crise. E a gente raspou várias vezes lá, mas deu certo, com muito trabalho. Quando a gente se mudou para um andar, a gente ficou um pouco orgulhoso. Primeira vez, né, que a gente teve um andar nosso, e a gente criou a sala da diretoria, né? Esse foi o maior erro da nossa vida. Quase levou a gente a buraco. Tinha a sala da diretoria e a sala dos funcionários que não trabalhavam, né? Eram bem distantes, né? E aí depois a gente criou a sala de todos, onde a diretoria e os funcionários trabalhavam. Mas foi por um triste. Algumas coisas que eu aprendi nesses anos de muito esforço e muito trabalho, foi que fazer é o mais importante, né? Agir, você colocar a ideia em prática. Há uns 2 dias atrás eu estava conversando com um amigo meu, por acaso é Xará, do Harry, e ele me falou assim, eu mostrei para ele um business plan que uns alunos do MIT, um projeto que a Endeavor patrocinou, fez lá
na empresa, e o meu amigo, esse Harry, perguntou assim: você não tem medo de que esse projeto vaze e alguém roube as suas ideias? E aí eu respondi para ele o seguinte: olha, roubar as ideias, eu teria que ter alguma coisa realmente muito diferente, muito tecnológica, uma coisa muito para isso fazer diferença. No fundo é fazer. No fundo o que falta não é a ideia. Fazer uma empresa de treinamento que forma profissionais em TI, tudo bem, tem alguns detalhes, tem algumas coisas inovadoras, claro, mas o ponto é colocar em prática, é você agir, né? Quando eu pergunto qual foi a diferença, por que você conseguiu, por que você e seus sócios já conseguiram fazer o Infinet dar certo? E porque a gente sentou lá e trabalhou e fez, né? E tinham 500 pessoas que disseram que iam fazer na época, e que olharam e disseram: a gente vai fazer também, só que não fizeram, né? Acho que esse é o grande diferencial no Brasil, é você agir. Por exemplo, eu escrevo artigos para jornais. Gosto muito, é uma coisa que eu gosto de fazer, de escrever. E de vez em quando eu dou palestra, alguém pergunta assim: como é que você faz para o Globo publicar o seu artigo, para o Jornal do Brasil publicar, para várias revistas? Eu digo: eu escrevo e mando. Não tem nenhum segredo. Um tempo atrás saiu um artigo no Globo, na seção de opinião. Aí um monte de gente falou: puxa, que legal, saiu um artigo seu na seção de opinião do Globo. Naquela parte onde escreve normalmente pessoas mais famosas. Como é que você fez isso? É muito fácil, eu escrevi o artigo e mandei, né? Então o que falta o que falta muito é ação, né? Outra coisa, de vez em quando eu escrevo e-mails quando eu preciso de alguma coisa, quero falar com alguém, um presente numa empresa. Uma vez eu escrevi um e-mail para o Scott McNealy, outra vez eu escrevi alguns e-mails para presidentes de empresas. Scott McNealy é presidente da Sun, uma vez eu escrevi para o presidente da Ford, Jacques Nasser. Então, puxa, como é que você conseguiu o e-mail dele, né? Como é que você encontrou? Você tem um grande contato na Ford? Claro que não, pelo amor de Deus. O e-mail do presidente da Ford, que se chama Jacques Nasser, é jacques@ford.com. É tão óbvio isso, é só sentar, escrever e mandar. Não é verdade? Qual poderia ser o e-mail dele? Qual é o e-mail do Scott McNealy, presidente da Sun? É Scott@Sun. Outra grande lição que eu tive nesses anos é de que o network é muito importante. Eu sou professor hoje em dia da Getúlio Vargas. Eu comecei a dar aula de Getúlio Vargas da seguinte forma: eu estava uma vez no aeroporto, numa fila chatíssima de avião, e era uma fila enorme. Há um tempão ia para um congresso em Natal, e eu não tinha nada para fazer, e eu virei para trás e comecei a conversar com um casal que estava na fila. E o casal eram pessoas legais e tal. Ups! Você fica falando que a gente é feio, castigo. A gente estava na fila do avião e eu comecei a puxar papo, fiquei amigo desse casal. Era uma pessoa até conhecida, chama César Taurion. E fiquei amigo dele no congresso. Um ano depois, me liga uma pessoa da Getúlio Vargas e diz assim: tinha um professor que estava dando uma matéria aqui de comércio eletrônico e ele faltou. E a gente pediu uma indicação para o César Taurion e ele indicou você para dar aulas aqui na Getúlio Vargas. Quer dizer, no fundo, hoje em dia eu dou aulas há 5 anos, quase 6 anos na Getúlio Vargas. É uma atividade que eu adoro, dou com enorme prazer essas aulas. E eu só dou aulas lá porque um dia eu estava na fila do aeroporto e virei para trás e puxei papo com um casal de desconhecidos, né? E isso é fazer networking, né? Você conhecer pessoas, conversar com as pessoas, se lembrar delas, né? Causar uma boa impressão, de preferência. Então essa é uma boa lição que eu tive. E a terceira e última coisa, já que meu timing já deve estar próximo do fim, é de que no comecinho dessa minha apresentação, eu falei que a gente precisa de muito trabalho, força de vontade e bom senso, né? Bom senso é meio subjetivo. O que é bom senso, na minha opinião? Na minha opinião, bom senso é você conseguir entender um pouquinho de como o mundo funciona. É você conseguir olhar em volta e saber como é que
como é que o mundo funciona, como é que a sociedade funciona, como é que as pessoas vão reagir. Eu acho que em grande parte você consegue isso lendo. Então, se eu tenho uma dica final, não fiquem muito presos, né, quem vai empreender e tal, a coisas do trabalho. Leiam coisas que não têm nada a ver com o trabalho. Leiam coisas que não têm nada a ver com o negócio que vocês vão fazer, porque... Bom, isso é uma experiência muito pessoal, mas eu entendo, me ajuda muito no meu negócio eu aprender sobre coisas que não estão diretamente relacionadas. Aprender sobre entender um pouquinho como as pessoas pensam, estudar coisas diferentes e ler livros variados de lazer. Muito bem. Eu não vou poder ficar para as perguntas no final, porque infelizmente eu tenho que dar uma aula lá em Caxias do Sul, vou pegar um avião que parte daqui a poucos minutos. Então, eu agradeço a todos, desculpem não poder ficar até o final. Obrigado pela atenção. Legal. Obrigado, André, pela sua apresentação. Agora que a gente aprendeu aqui com o André como fazer para começar um negócio com muito pouco dinheiro, vamos aprender com o Daniel aqui como não fazer o teu primeiro empreendimento, porque o primeiro empreendimento que ele começou, ele vai falar um pouquinho sobre isso, foi uns 10 anos atrás, Daniel? Uns 15 anos, não, 30 anos atrás, né? Onde ele trazia videocassete, vamos dizer, de forma mais... bom, ele vai explicar para você como é que foi o primeiro empreendimento dele, tá? Então, com vocês, Daniel, empreendedor Endeavor da Pixel Software. Vai ligar para você. Bom dia. Vou contar a história aqui do videocassete, que bom, a conta começou por isso, eu ia começar por outro lado, mas vamos lá. Desde cedo, tinha uns 8, 9 anos, eu aprendi com meu pai o que significava a palavra lucro. Meu pai sempre montou vários negócios, eu sempre acompanhei ele em algumas visitas e aprendi o que era isso. E não parei mais de falar essa palavra para meu pai, ele até se arrependeu de me ensinar o que era isso, porque eu perguntava para ele se tudo dava lucro. Então, vi um táxi, perguntava se táxi dava lucro. Vi uma padaria, perguntava se montar uma padaria dava lucro. E aí chegou a me botar de castigo para que eu parasse de falar, que ele já não aguentava mais, né? Ele chegava do trabalho à noite, eu estava perguntando se tudo dava lucro. E eu não parava de falar, até que ele falou, olha, se cada vez que você falar a palavra lucro, eu vou tirar uma parte da sua mesada. Aí eu parei de perguntar e querer saber se as coisas davam lucro. Mas, apesar de parar de falar, eu não parei mais de pensar e procurar oportunidades para ganhar dinheiro e criar negócios. Quando eu tinha uns 13 anos, eu quis começar a ganhar dinheiro e uma forma de fazer isso foi, naquela época estava sendo lançado o videocassete e era um produto caro que nem todo mundo podia comprar. Então eu comecei a reunir grupos, eu fazia o que hoje chama-se consórcio. Então, cada pessoa juntava um grupo de 10 pessoas, em 10 meses, cada um dava 10% do produto e um era sorteado. Isso quando eu tinha uns 13 anos de idade. E aí eu comecei a fazer diversos negócios, agora eu vou contar um pouco da Pixel Software, que é o que eu estou fazendo hoje. A Pixel Software é uma empresa que desenvolve softwares de imagem que são usados principalmente por médicos, cirurgiões plásticos, para fazer simulação de cirurgias antes da pessoa fazer, diminuindo assim a margem de erro entre o que o paciente espera e o que o médico pretende fazer. É usado também por cabeleireiros para fazer teste de cortes e produtos. E há cerca de 2 anos atrás a gente descobriu uma nova frente de negócios aí, que é o uso desse tipo de software de visualização e simulação em pontos de venda, para ajudar empresas a vender seus produtos que, por exemplo, coloração para cabelo. As pessoas, quando vão comprar coloração para cabelo, têm que imaginar como é que elas ficariam com o cabelo de uma outra cor. Empresas como a Vela estão usando isso em ponto de venda para que a pessoa, antes de comprar o produto, possa tirar a própria foto e consegue testar e simular como é que ficaria o produto. Então, ele ajuda aí no processo de decisão do cliente. Tem outro exemplo aqui de uso do software, que é a Cibavision, uma empresa da Novartis, que usa o software para teste de lente de contato colorida, que é um processo difícil de compra, onde a pessoa tem que testar lente por lente, cada teste de lente demora 10 minutos, e com o software, rapidamente, em 5 minutos, a pessoa tira uma foto e já simula como é que ficariam as lentes. Bom, agora eu vou voltar aqui à pauta aqui do painel, que é partindo do zero.
como eu estava falando, eu comecei aí com 13 anos montando esse primeiro negócio, e a partir daí eu não parei mais. Montei diversos negócios informais, né? Não eram bem negócios, eram formas de eu ganhar dinheiro, que eu mesmo fazia com o que eu tinha condições, né? No caso, eram contatos, um conhecimento de onde eu podia comprar um produto mais barato. Quando eu fiz 18 anos, eu montei meu primeiro negócio formal, que foi um call center. Isso faz uns 12 anos, que basicamente o objetivo era prestar serviço de 0900, aqueles serviços de Disque Amizade, horóscopo, que inclusive teve muita confusão com isso, com a questão do direito do consumidor, teve bastante, todo mundo deve conhecer esse tipo de serviço, né? E eu viajei e vi que poderia ser uma boa oportunidade aqui no Brasil, não existia isso ainda, mas eu tinha um problema que era o investimento, que eu acho que é uma das primeiras dificuldades que quem vai montar um negócio tem, que é a escassez de recursos financeiros. No final das contas, eu descobri que foi até bom não ter dinheiro para começar um negócio, porque a falta de dinheiro, eu aprendi que, primeiro, você é obrigado a conseguir montar um negócio autossustentável. Quer dizer, que tem receita, despesas, e no final das contas tem que ter um lucro, né? Às vezes, quando você tem dinheiro, você termina esquecendo desse ponto que é o mais importante do negócio. O outro ponto é que você, não tendo dinheiro, você é obrigado, ao invés de você ter que comprar, ao invés de você resolver problemas comprando soluções prontas, você tem que criar soluções para os problemas, muitas vezes quebrando paradigmas. E eu acho que aí está um ponto muito importante, porque muitas dessas soluções que você cria para alguns problemas terminam sendo diferenciais competitivos da sua empresa perante outras empresas. Eu vou dar um exemplo aqui do 0900 que eu montei. O principal investimento que eu precisava fazer era mídia. Eu precisava seria investimento em mídia. E uma das formas seria buscar um investidor que iria emprestar dinheiro ou entrar como sócio para que eu comprasse a mídia e iniciasse o negócio. E eu pensei e achei que poderia fazer uma outra coisa, que seria o seguinte: propor para as redes de televisão, para as emissoras, um contrato de risco, onde a emissora iria divulgar o meu serviço de Disque Amizade no espaço livre, no calhau, e eu iria dar um percentual da receita gerada. Então, aí eu resolvi acreditar nessa ideia e fui atrás e fui tentar implementar isso. Aí eu comecei a enfrentar um outro problema, que era a falta de tradição. A empresa nem existia, eu tinha 18 anos, eu era muito novo, mas mesmo assim eu comecei a visitar as empresas, as emissoras. Na época eu resolvi começar pelas emissoras de menor audiência. Eu fui na época, acho que na Record, e quase que fui expulso, porque o cara me chamou de louco. Como é que você me ofereceu um negócio desse, eu nem sei o que é, você não está nem na faculdade, essa cara de moleque, me mandou embora. E eu resolvi continuar tentando, fui na TV Manchete. Aconteceu a mesma coisa, dessa vez foi menos pior, porque simplesmente me falaram não. Eu agradeci de não terem me falado mais outras coisas e continuei tentando. Aí eu fui na Rede Bandeirantes, ouvi não de novo. Fui na Rede Globo, não de novo, me chamaram de louco mais uma vez. E aí fui no SBT. E quando eu cheguei lá, eu apresentei, a diretora rapidamente entendeu, achou uma ótima ideia. E além de achar uma ótima ideia, ela achou legal uma pessoa nova, tá apresentando um negócio daquele tamanho para eles. E falou, bom, vamos apostar em você, vamos acertar o contrato, monta o contrato que vamos fazer isso. Aí, com esse contrato, foi fácil conseguir um pequeno investidor para comprar os equipamentos. E aí, enfim, o negócio começou e eu aprendi que preciso acreditar mais do que todo mundo, porque se eu, depois de ouvir o primeiro, o segundo não, desistisse, o negócio não teria saído e eu teria perdido uma grande oportunidade. Que esse negócio foi um negócio muito bom durante alguns anos. A terceira dificuldade que eu acho que todo mundo que está montando um negócio encontra é o próprio tamanho do negócio. Um negócio pequeno você termina às vezes não tendo escala para competir com empresas maiores e também muitas vezes não tem poder de barganha devido ao pequeno tamanho. Mas eu acho que tem uma vantagem muito grande o fato de começar pequeno, que é você poder errar e descobrir a fórmula do negócio com pouco risco. Quer dizer, quando você monta o negócio zero, com certeza você vai errar muito e vai fazer muitos erros. E estando pequeno, você tem a chance de
reorganizar o negócio, arrumar até achar a fórmula, e aí sim você parte para expansão e aumento do negócio, já sabendo exatamente como ele funciona. Bom, enfim, depois de passar todas essas dificuldades e conseguir botar o negócio para funcionar, aparece o primeiro cliente. Apesar de eu falar que é preciso acreditar mais que todo mundo, quando apareceu o primeiro cliente, as primeiras pessoas ligando, eu nem acreditava que alguém estava se interessando por aquilo lá. Até me surpreendeu. E eu considero que a entrada do primeiro, o evento do primeiro cliente, na verdade, é quando o negócio nasce, o negócio começa a funcionar. É aí que você vai, de fato, aprender sobre o seu negócio e aprender se o produto serve, não serve, por que o cliente compra. Então, eu acho que é aí que o negócio, de fato, começa a funcionar, aí que começa a brincadeira. Por outro lado, é aí também que começam os compromissos, responsabilidades, que muitas vezes vão até além do que você imaginava. Aliás, sempre acontece isso, vão além do que você imaginava que eram. Enfim, depois de tudo isso, de começar a montar um negócio, ter pessoas interessadas que começam a usar o teu serviço e produto, aí eu acho que vem, aí você se pergunta, e agora o que a gente, para onde eu vou? E agora que vem, eu acho que a parte mais difícil e eu coloquei uma estrada aqui que a gente não sabe, que quer dizer que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E agora? E aí que vem o grande desafio, que assim como eu fiz uma analogia com o nascimento aqui, quer dizer, você já tem uma criança, uma coisa que existe, e você tem que fazer com que ela sobreviva, que ela não morra e que ela cresça. Eu, no caso do 0900, eu cometi um erro muito grande, que eu não dava o alimento para que essa criança crescesse. Todo o dinheiro que sobrava, eu e meus sócios, sobrava 100, a gente dividia por 3, que eram 3 sócios, e pronto. Quer dizer, o negócio morreu por causa disso. A gente não alimentou o negócio para que ele crescesse. E poderia ter sido um negócio muito grande, porque a gente começou o call center há 15 anos atrás, nem existia isso. A gente estava muito à frente e poderia ter reinvestido, e hoje poderíamos estar com um negócio aí muito interessante. E o outro ponto, que a partir do momento que o negócio tem um certo tamanho, é fazer com que ele ande com as próprias pernas. Normalmente você, quando monta um negócio, eu mesmo tive essa dificuldade, é muito difícil você delegar e dividir o seu trabalho com as pessoas para que o negócio cresça. A tendência é que você centralize tudo em você, só que o negócio fica limitado à tua capacidade de gerenciamento e de administração das coisas. Então, a partir de um certo tamanho, não dá mais para ficar tudo nas suas mãos, você tem que delegar e deixar que o negócio vá com as próprias pernas, muitas vezes sem até saber aonde que isso pode dar. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que antes de você ouvir um sim, você vai ouvir muitos nãos. Então, é preciso acreditar muito no que você está fazendo para não desistir frente aos nãos que vão ser ouvidos. Obrigado. Alô, oi. Então, obrigado, Daniel, pela tua apresentação. Lições importantes que a gente pode tirar para o dia a dia, muito simples de serem implementadas, né? Agora eu vou apresentar para vocês um empreendedor chamado Harry Cerqueira. Ele é um grande apreciador de festas rave, um grande apreciador de músicas techno music, stack, bate stack. Ele também é um grande falador de japonês, trabalhou por algum tempo no Japão, e nas horas vagas ele toca a Impact Tools, que ele vai explicar um pouquinho o que é a Impact Tools e o que ele faz. Harry, obrigado. Alô? Bem, obrigado, Makoto, por falar do meu hobby, a Impact Tools, né? Eu vou estar falando aqui um pouquinho da história da nossa empresa, que é uma empresa que cria softwares para a área de seguros, né? Eu posso dizer que a gente começou bem do zero também. Não começamos no motel, tá? A gente não teve, não foi bem por aí.
O André não está aí para se defender, realmente não vou mais falar isso. Mas a gente começou com um capital bem pequeno, a gente começou com o capital que todos nós aqui nessa sala temos. As nossas mentes, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que perguntou, puxa, mas como é que vocês tiveram a ideia de criar esse negócio que foi crescendo pouco a pouco? Eu falei, olha, na verdade, quando eu comecei a Impactus, isso foi em 97, eu não sabia direito o que eu ia criar, mas eu tinha decidido criar algum negócio. Então, acho que a primeira coisa que o empresário faz é decidir criar a empresa. E, às vezes, ele já sabe qual é essa empresa. Às vezes, ele já sabe. No nosso caso, não. A gente sabia que ia ser na área de tecnologia, mas eu não havia escolhido nada em específico naquele momento. Apareceu uma oportunidade para trabalhar numa seguradora, um conhecido meu, um ex-chefe meu, que eu havia trabalhado com ele lá no fim dos anos 80, e ele conhecia o meu trabalho. Ele falou, puxa, Harry, eu tenho aqui uma oportunidade, eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. E ele queria me contratar como funcionário. Ele chegou e falou, eu quero te contratar como funcionário, a gente está pagando tanto, tem esses benefícios, assim, assim, assado. E naquele momento eu estava trabalhando numa empresa japonesa, e daí vem a segunda piadinha do Makoto. Eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de japonês lá. Mas eu estava trabalhando lá, tinha uma carreira relativamente estável, mais ou menos desenhada. Mas eu não estava assim confortável com o meu futuro. Eu tô falando. E eu acho que esse desconforto é o primeiro passo que alguém dá para criar um negócio. Todos nós pensamos em criar uma empresa porque a gente não está confortável onde a gente está. A gente, ou o salário, ou não tem salário, né? De algum jeito a gente está desconfortável. E no meu caso eu também estava desconfortável. Eu falei, puxa, eu queria criar alguma coisa que, de repente, lá no futuro, lá na frente, eu pudesse falar, puxa, criei alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, por acaso, também pode fazer parte do meu futuro financeiro. Ele apresentou essa oportunidade e eu falei, olha, Maurício, o nome dele, olha, Maurício, eu agradeço bastante, eu acho que é bem interessante o que você está apresentando, mas eu não quero trabalhar como funcionário. Eu penso em criar um negócio, se você topar, eu participo desse projeto, mas como empresa. Eu falei, tá bom, eu vou topar, o Maurício falou. Começamos o projeto. No decorrer desse projeto, que foi em 97, eu fui estudando aquele assunto, que era o mercado de seguros. E comecei a ver que, no mercado específico até que eu estava trabalhando nesse projeto, que era o de previdência privada, havia um crescimento muito grande. Eu trabalhava junto com outras duas pessoas muito importantes, que são os meus sócios. Nós somos sócios igualitários até hoje, que também acho que é um dos fatores do sucesso da empresa. Já começamos de uma maneira igual, dividindo as responsabilidades, dividindo quando desse certo, dividindo quando desse errado. Que é o José Carlos e o Robinson Esteves. Passamos a pensar seriamente no assunto. Em 98, começamos a colocar no nosso capital, que era o nosso tempo. Nós não tínhamos recursos para criar aqueles produtos para esse mercado. Então, que capital nós tínhamos? O nosso tempo e o que a gente havia aprendido com esse nosso primeiro cliente. E aí vem um gancho que eu vou puxar com o Daniel, que ele fala do primeiro cliente, que é muito importante. E eu digo, o primeiro cliente é importante, mas o segundo cliente, ele tem que ser tratado sempre também como o primeiro cliente. E o teu terceiro cliente também tem que ser tratado como o primeiro cliente. E isso para sempre, porque cada cliente é diferente. E cada cliente gosta de ser tratado como aquele seu primeiro cliente que tinha aquela atenção toda especial tua.
E o primeiro cliente que se estressou com a gente também foi um primeiro cliente nesse sentido, porque também a gente aprendeu quando a gente estava agradando e quando a gente não estava agradando. Em 98, passamos a investir esse tempo, tivemos um produto criado no ano de 98, começamos a apresentar esse produto no mercado, tivemos mais 2 primeiros clientes neste ano. Em 99, já crescendo um pouquinho a empresa, já tínhamos umas 12 pessoas trabalhando com a gente. Tivemos a oportunidade de estar obtendo um cliente que também foi bastante especial na nossa história, que passou neste momento, a levar a gente para fora. E como é que foi esse processo de levar a gente para o exterior? Fizemos a implantação nessa seguradora no ano de 99. A área internacional deles falou: puxa, que interessante, gostamos do produto de vocês, queríamos fazer um teste com vocês em outro país. Nós falamos: legal, a gente está a fim de encarar o desafio, como é que a gente faz? Então, apresenta um projeto assim, assim, assado, e isso já estava acontecendo no início do ano de 2000. Nesse momento, a gente tinha na mão uma grande oportunidade, que era a possibilidade de estar levando esse produto para o exterior, e a gente tinha na outra mão um grande problema, que a gente não tinha a mínima ideia de como a gente ia conseguir fazer isso. E na vida dos empresários como um todo, eu acredito que é sempre assim. Geralmente você tem uma oportunidade e geralmente você ainda não sabe direito como é que você vai aproveitá-la. Então aí você tem que começar a criar as combinações, você tem que começar a criar a forma de atender. Aquele teu primeiro cliente novo que chegou ontem, ele vai apresentar uma situação para você que você nunca viu às vezes, e que você precisa deixar ele satisfeito. Neste momento que apareceu um investidor que estava chegando no Brasil, eu não vou fazer propaganda de ninguém hoje, tá? Só vamos falar aqui da nossa história. Que estava chegando no Brasil e que estava buscando oportunidades de investimento, e a gente começou a estudar a possibilidade de casar isso. Falou: puxa, temos aqui uma oportunidade de crescer. Temos aqui alguém que está disposto a investir. Esse alguém que está disposto a investir avaliou o nosso negócio e falou: a gente topa, vamos juntar. Juntamos as duas partes e começamos a trabalhar nesse projeto. O projeto durou o ano de 2000, foi um projeto que a gente muito desafiador, porque o país, no caso, era a Indonésia, um país do outro lado, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, que tem uma forma de pensar que a gente teve que aprender, que a gente errou muito, deixou muita gente estressada, mas deixamos o cliente feliz no final. Quer dizer, a gente superou, chegamos no final, e nesse final, que foi mais ou menos no final do ano 2000, o cliente voltou até nós com a proposta: você passou por esse primeiro teste, agora a gente quer fazer um contrato contigo para levar esse produto para todos os outros países onde a gente tem presença. E continua sendo os nossos novos primeiros clientes. Um novo primeiro cliente na Espanha, um novo primeiro cliente na Índia, um novo primeiro cliente nas Filipinas, na Polônia. E foi indo assim, pouco a pouco, acontecendo. Enquanto isso, nós obtínhamos novos primeiros clientes aqui no Brasil. A gente continuava o nosso processo de crescimento aqui, mas em paralelo com esse processo de expansão. No ano passado, a gente instalou esse nosso produto na Índia, o que realmente deixou a gente também orgulhoso por mais um fator, que a Índia hoje é reconhecida pela tecnologia dela, pelo capital humano que ela tem no mercado de tecnologia. E
participamos de um processo que a gente considera muito importante, que foi o processo da Missão Brasileira de Software a Washington, que ocorreu em setembro do ano passado. Essa Missão Brasileira de Software, a gente teve a oportunidade de levar esse nosso cliente lá dos Estados Unidos para falar para o mercado americano. E nós estávamos com 15 empresas de software e a gente ficou muito orgulhoso de representar o Brasil bem, de começar a divulgar o nome do software brasileiro lá no mercado externo. Desta missão de software surgiram novas ideias que nós estamos trabalhando agora no decorrer do ano de 2003, e a principal delas é a criação de um núcleo de exportação de software, a criação de uma empresa brasileira que venda software no mercado americano. Eu tenho a felicidade de estar participando dessa história, que eu espero que também tenha um final feliz. Infelizmente, ela está no meio, então a gente não pode contar como ela vai acabar. Mas eu tenho muita expectativa de que esses pequenos passos vão começar a criar uma nova mentalidade no nosso país, vão começar a criar uma nova maneira de olhar para dentro com muito orgulho, de olhar para o nosso país com muita vontade de mostrar toda a capacidade que nós temos. Porque, eu digo, nós tivemos a felicidade de encontrar esses primeiros clientes, e cada um de nós aqui nessa sala também pode ter a mesma felicidade, é só ir atrás, é só conversar às vezes com a pessoa da fila, como o André falou. Quer dizer, às vezes as oportunidades elas estão passando do nosso lado e a gente está deixando elas irem embora. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Makoto, a Marília, que também nos convidou para estar falando um pouquinho aqui da nossa história. Eu espero que ela possa servir aí de inspiração para quem tiver naquele momento de, puxa, eu preciso dar esse passo e não sei como é que eu vou fazer isso. Use sempre o seu principal capital, que é a sua capacidade de criar. Quer dizer, sem esse capital nenhuma empresa existe, e nenhuma empresa, acho que na história da humanidade, deixa de ser criada dessa maneira, né? Muito obrigado. Alô? Oi. Obrigado, Harry, pela apresentação. Antes do Wilson começar, então vocês podem encaminhar as perguntas e respostas às meninas, que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas para o André Kishinevski, vocês façam também, que escrevam o seu e-mail na pergunta, que eu encaminho para ele, e à medida do possível ele responde para vocês via e-mail. E antes de eu apresentar o Wilson para vocês, vou contar uma piadinha, que eu adoro contar piadas, vocês já perceberam? E, por favor, riam para vocês não perderem um amigo, senão a porta continua trancada para o coffee break. Uma das formas da Endeavor chegar até os empreendedores é o que a gente chama de cold call, que a gente pesquisa revista, jornal, e quando a gente encontra um empreendedor que a gente acha que seja interessante, a gente diz que é o 102 e tenta ligar e convencer o empreendedor a participar do processo de seleção. O meu nome não é um nome muito fácil de... Quer dizer, as pessoas têm alguma dificuldade de pronunciar o meu nome, que é Makoto, aparentemente é super simples, mas as pessoas têm alguma dificuldade. E Endeavor também não é um negócio muito fácil de pronunciar. Então, cada pessoa que eu falo, um é Endeavor, outro é Endeavor, outro é Endeavor, outro é... Bom, enfim, N nomes, né? E aí eu encontrei a história da Poit na revista Forbes e falei, poxa, esse empreendedor aqui parece ser interessante. 102, consegui o telefone da Poit Energia e liguei. E um dos critérios de seleção da Endeavor é o comprometimento dos funcionários para com a empresa. A gente quer pessoas comprometidas com o time. E antes de falar com o Wilson, eu falei com a secretária do Wilson. E eu lá explicando a Endeavor, falando que a gente ajudava a encontrar investidores, tinha uma rede de voluntários e era fantástico, que não podia ver, explicando isso para a secretária do Wilson. Aí antes dela, eu falei, nem lembro o nome dela antes, eu falei assim, olha, posso falar com o Wilson então? Ela falou assim, ô, seu Maquete, você pode sim, mas antes disso, eu gostei tanto dessa Embive, tem uma vaga aí para mim?
Então eu falei, bom, olha, o pessoal não está muito comprometido nessa empresa, mas mesmo assim acho que vale a pena eu falar com o Wilson. Bom, felizmente era uma secretária temporária, ela estava só por 3 meses. A Simone, que é a atual secretária do Wilson, é um amor de pessoa, extremamente comprometido, e foi com pessoas comprometidas que ele conseguiu fazer a empresa chegar onde chegou. Então, Wilson, por favor. Obrigado, Makoto. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Gostaria de agradecer a Endeavor pelo convite. Eu tenho muito orgulho de ser um empreendedor Endeavor e estar aqui para contar um pouquinho da história da Poit Energia, da minha história, e dizer que é uma história de muita luta, muitas dificuldades que não terminaram ainda. A gente está sempre procurando um novo caminho, sempre procurando um jeito de reinventar o negócio aí. A Poit Energia é uma empresa especializada em locação de geradores elétricos. Acho que alguns de vocês viram aí um caminhão nosso aí na porta, está fazendo o trabalho de stand-by aqui do evento. Nós alugamos geradores elétricos, mas não os geradores, às vezes, comuns, conhecidos aí. São geradores dentro de um container super silenciado, normalmente sobre um caminhão, que leva energia elétrica com silêncio, com gestão ambiental para eventos, para emergências em indústrias, com empresas, supermercados que precisam de energia elétrica temporariamente ou substituindo algum equipamento dela durante um determinado tempo. Não é uma ideia nova, é um negócio que já existia quando nós começamos aí há uns 20 anos, tem locadores de geradores. Nosso diferencial, desde o começo, é fazer isso de uma maneira completa, além de locar o gerador, oferecer também os cabos, o técnico que fica de plantão no local, o serviço de reabastecimento de diesel, porque os geradores são diesel, e um serviço de engenharia elétrica, de instalação elétrica, com responsabilidade. Na verdade, nós nos responsabilizamos por toda essa parte de energia que o cliente está precisando. Nós trabalhamos para o mercado de telecomunicações, muitas torres aí de celular, inclusive, que os senhores podem ter passado aí vindo para cá, estão em locais remotos, onde não vai chegar energia tão cedo e às vezes a concessionária precisa de energia naquele ponto para não ter um problema. Trabalhamos também para emissoras de televisão, por exemplo, para a Rede Globo, essas missas, por exemplo, do Padre Marcelo, tanto aos domingos de manhã como as eventuais em locais onde há necessidade de uma grande potência, e para indústrias também, em paradas, para manutenção, esse tipo de coisa. Mas a minha história como empreendedor, eu acho que começa bem lá atrás, e eu acho que essa é uma primeira coisa que eu gostaria de passar. Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio desde menino. Eu acho que aquela vontade de empreender, a vontade de criar negócios que muita gente conhece na adolescência é muito importante. Aquele gostinho de ganhar dinheiro logo cedo contamina a pessoa. E hoje eu me preocupo muito com isso, penso nisso para os meus filhos, e acho que é uma coisa que talvez esteja faltando, tanto na escola, tanto no ensino médio, como nas faculdades. A pessoa pensar mais em empreender, em ter um negócio próprio, porque hoje às vezes nós temos boas faculdades, boas escolas que formam gente muito boa para trabalhar de empregado para alguém que às vezes não foi muito na escola ou que teve ideias boas. E eu comecei comprando a primeira bicicleta, vendendo sorvete, alguma coisa. Eu sou do interior de São Paulo. Passei uma parte da infância no sítio, depois numa pequena cidade. E essa ajuda eu tive do meu pai, que as primeiras coisas nós sempre combinamos como que nós íamos comprar, como que eu ia levantar aquele capital trabalhando, ganhando aquele dinheiro. Depois eu fiz engenharia elétrica na FEI,
Trabalhei 2 anos como engenheiro eletricista na Refinações de Milho Brasil, mas sempre com a ideia de abrir o meu negócio próprio. Sempre eu tinha vontade ou de voltar para o interior ou de começar alguma coisa. E durante mesmo o tempo de trabalhar nessa multinacional, que era um bom emprego que eu tinha, mas eu fazia bicos à noite, fazia projetos de instalação elétrica, e eu fui tocando isso em conjunto durante um ano e meio, pelo menos, em que eu tinha uma salinha alugada, em que ficava uma menina lá durante o dia para atender o telefone, e à noite eu fazia os projetos, e fui tocando isso até embalar, e, como fala o caipira aí, com o pé no barranco e um na canoa aí, até o negócio dar segurança para mim pular nisso aí. A dificuldade de começar um negócio, de ter uma ideia, de começar uma empresa, começa com, nosso colega aí falou, e acontece com todo mundo, você não falta gente para falar para você que aquilo que você vai fazer é uma loucura. Quando você tem uma ideia, quando você conta para alguns amigos, não faltam gente que te fala, olha, você está ficando, você é louco. E realmente eu gosto muito de uma frase que fala que a diferença entre um empreendedor e um louco é que o empreendedor consegue convencer os demais da sua loucura. Eu acho que tem muito a ver isso. A gente tem que ser bastante persistente e acreditar bastante no início e procurar se aliar com os mais otimistas. Eu trabalhei como engenheiro, quando eu saí eu abri um negócio então de instalações elétricas e projetos, uma empresa que teve um sucesso relativo, mas eu sempre estava procurando alguma coisa que tivesse mais escala e que dependesse menos do Wilson. E a ideia de alugar geradores elétricos portáteis, transportáveis, surgiu em 97, quando, como engenheiro eletricista e fazendo a instalação elétrica de um evento, apenas a instalação, eu fui convidado a também contratar o gerador. E aí surgiu a ideia, porque eu fui contratar isso, achei caro, difícil de conseguir, e a pessoa alugava apenas o gerador, e eu precisei complementar aquilo com uma série de serviços, com a instalação dele, com o reabastecimento de óleo diesel, com o serviço completo. E aí resolvi comprar um caminhão. Eu tinha já um certo capital para comprar o primeiro caminhão, mas faltava aquela coragem, e vencer também aqueles que achavam que era uma loucura. Conversei com até o próprio empresário que havia solicitado e falei, olha, é um negócio que não é muito comum, se eu comprar um caminhão aí, colocar um gerador em cima, você pode me prestigiar, pode me arrumar serviço. Ele falou, se eu tiver mais eventos aí eu vou te dar. E eu fui no salão do automóvel, fiquei pensando naquilo, mas faltava aquela coragem de comprar o primeiro caminhão e tocar. E eu fui no salão do automóvel em 97, como todo mundo, visitando, olhando os carros, e tinha um stand da Kia lá, vendendo um caminhãozinho coreano. Na época era leasing em dólar, mas tinha tudo para dar errado o meu negócio aí no começo. Era um negócio de $24 mil, 5 mil de entrada e $1.000 por mês. Acho que eu fiz um cadastro ali para aquele leasing, fui embora, depois me telefonaram e disseram, olha, seu cadastro foi aprovado, se você quiser começar. E eu comprei aquele caminhão, coloquei um gerador em cima e comecei a avisar os clientes que eu já tinha de instalação elétrica, passar fax para um monte de gente, comunicar aos amigos, e os serviços começaram. Aí veio o primeiro cliente e começou o aprendizado nesse trabalho, que acabou se tornando a minha principal atividade pelo sucesso que teve, porque além de alugar o equipamento, eu oferecia conhecimento de instalações elétricas e um pacote completo, uma solução completa para o cliente. E eu poderia dizer que o negócio foi crescendo porque nós fomos ouvindo os clientes, desde o primeiro cliente. Foram eles que foram nos dizendo o que eu precisava melhorar, o que nós precisávamos agregar no serviço para ir transformando e para ganhando a fidelidade dele. Então isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês, muito importante para quem está começando um negócio, depois do primeiro cliente, mais ou menos o tema da palestra aqui, que é visitar os seus clientes sempre. E isso eu fazia no começo e estou precisando fazer mais ainda hoje. O tempo vai ficando mais difícil,
mas é uma coisa parece óbvia, mas é que o empresário às vezes esquece disso. Nós andamos perdendo muito tempo atrás dos computadores, olhando as caixas de mensagem, parados no escritório, e principalmente no mundo de hoje, de internet, de muita comunicação, de muita informação, nada substitui ainda o olho no olho, chegar na frente do seu cliente, conversar com ele. É ele que te fala se ele é seu cliente ou se ele não é, até, porque é ele que te fala por que ele não está comprando de você, ou por que ele está comprando, ou o que ele gostaria que você fizesse melhor. E esse tipo de coisa não é por e-mail, não é por telefone, não é às vezes os seus funcionários que trazem isso para você. Você precisa também estar presente com isso e orientar o seu time para fazer isso. Uma outra coisa bastante importante que me ajudou muito foi o time que eu tenho comigo. Eu tenho um pessoal que está comigo desde o começo, desde a outra empresa, e tive a sorte de agregar mais algumas pessoas durante esse tempo. Ninguém consegue nada sozinho, ninguém consegue nada apenas com uma boa ideia, mas o time de gente que te ajuda, e a escalação desse time é uma coisa importante. Não adianta você colocar o Guga para nadar. Quantos Gugas que às vezes não estão por aí, trabalhando numa empresa ou fazendo alguma coisa na posição errada. Você tem que não só se cercar de pessoas boas de confiança, mas ajudá-las a encontrar o lugar delas no seu time, a escalação correta, a posição certa. Nós trabalhamos com prestação de serviço, e em prestação de serviços é muito difícil você ter uma segunda chance com o seu cliente. Nós temos que caprichar, como o Harry falou, em cada serviço como se fosse o primeiro cliente. Cada telefonema, cada prospecção de negócio, como se fosse a única. Dar o maior valor para qualquer fumacinha, para qualquer pista e correr atrás realmente, fazer o possível para agradar o cliente, fazer o possível para não perder aquela chance. Em prestação de serviço, a venda só termina, no nosso caso nós fazemos a venda e aí vamos executar o trabalho. A venda só termina depois que terminou o evento, depois que terminou o nosso trabalho e ele está comprando de novo, quer dizer, quase que não termina nunca. Ou quando ele está nos indicando para alguém. Nós trabalhamos hoje muito, a empresa cresceu, hoje a Poit está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Cuiabá, Recife, começando em Palmas, o que não impede que a gente tenha presença hoje em muitos estados, do Nordeste inclusive. Nosso maior cliente em telecom é a TIM, no Nordeste, no Rio de Janeiro, é a Telemar Oi. Então, por isso, a presença também em outros estados. Mas hoje nós estamos procurando reduzir custos, mas também diversificar, procurar outros nichos de negócio. Um dos grandes erros do nosso negócio, e que eu posso pedir e recomendar que vocês estejam sempre atentos, é a dependência de um único segmento. Nós somos, durante o começo, muito dependentes de telecom. O faturamento de uma empresa, no início, ele depende de um cliente. Eu falo que às vezes a gente começa ao lado de um gigante. A gente fala muito da simbiose ecológica, que é aqueles peixinhos que você vê do lado do tubarão, que estão sempre do lado dele, um pedacinho de comida ali que sobra alimenta. É assim que a gente começa, mas a gente tem que procurar uma independência, procurar não ficar tão dependente de um segmento. Hoje nós estamos partindo para agribusiness, partindo para contratos de médio e longo prazo em empresas e cortando custos, reduzindo tudo. Mas acreditamos muito, e eu sempre fui muito mais vendedor do que engenheiro, que só o aumento de venda salva um negócio. Cortar custos é muito bom, mas você tem que sair rasgando na frente, tem que sair visitando todo mundo, sair transformando os seus clientes, principalmente em prestação de serviço, transformando os seus clientes em propagandistas. Eu tenho muito orgulho que o nome da Poit está associado à qualidade, a geradores brancos, limpos, com bastante gestão ambiental, com pessoal treinado, um time bastante forte. E eu, antes de terminar, gostaria de falar uma coisa que a gente fala muito nos nossos treinamentos, nas nossas palestras lá, e que vale para qualquer negócio prosperar. Mais uma vez, no mundo de hoje, de muitos contratos, de muitas cláusulas, nós temos
na nossa filosofia de negócio, entregar para os nossos clientes sempre um pouquinho mais do que foi contratado. Lógico, como o professor disse aqui ontem, o cliente é rei, mas não é Deus. Então nós temos que, de olho no caixa, mas sempre procurar entregar um pouquinho a mais do que foi combinado. Sempre procurar, pode parecer um bordão aí, uma coisa muito batida, mas surpreender o cliente, fazer alguma coisinha a mais, e a gente pede isso para cada funcionário nosso, para cada geradorista. Chegou na locação, estamos fazendo um serviço, comece a pensar o que eu posso fazer aqui hoje para deixar ele surpreso. O que eu posso fazer aqui, porque o cliente só vai lembrar, o cliente lembra muito é daquilo que não foi combinado, o cliente lembra daquilo que o surpreendeu. E isso é uma coisa importante para fidelizar e para crescer. Maiores informações aí do nosso negócio, nosso site é www.poit.com.br. Mais uma vez eu agradeço muito a Endeavor, que trouxe uma coisa bastante importante para a Poit, que é conhecer as pessoas certas. A gente aprende na Endeavor que conhecer as pessoas certas às vezes vale mais do que dinheiro. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Wilson. A gente pode acender a luz lá, né? Para o pessoal ficar um pouquinho mais acordado. Bom, então, deixa eu tentar fazer um resumo rápido aqui das 4 apresentações, até para a gente sair com uma liçãozinha de casa para fazer, e quem não faz alguma dessas coisas tem que começar a pensar rápido em como implementar dentro da companhia. Bom, de acordo com o André Kishinevski, acho que uma lição importante que eu tirei da palestra do André foi que fazer é a coisa mais importante, a capacidade de implementação é super importante. E o Jorge Paulo Lemann, que é um dos conselheiros da Endeavor no Brasil, ele tem uma frase que eu não sei se é dele, mas eu ouvi a primeira vez dele, que é muito significativa para mim. Eu acho que deveria ter uma plaquinha dessa em todas as empresas que têm o objetivo de vencer, que é não basta você ter iniciativa, né? Porque todo mundo tem iniciativa, todo mundo tem ideias, todo mundo tem, enfim, todo mundo tem iniciativa. Agora, o mais importante não é você ter iniciativa, é você ter capacidade de transformar iniciativa em acabativa, ou seja, terminar as coisas que você efetivamente começou. E em complemento a isso, o Beto Sicupira, que é um outro conselheiro da Endeavor, também diz que não basta você ter iniciativa, você precisa ter iniciativa e transformar a iniciativa em acabativa, e você precisa também ter muito senso de urgência, porque senso de urgência vai te ajudar a priorizar as coisas, às vezes fazer o que é importante, aliás, o que é urgente em detrimento do que é importante, e vice-versa, para tentar equilibrar a quantidade enorme de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Segundo a lição do Daniel Lee, que eu tirei, que não basta você fazer, não basta você terminar, você tem que ter muita persistência, porque antes de você ouvir um sim, você vai ouvir 4 ou 5 nãos. E a gente tem empreendedor Endeavor no nosso grupo de apoiados que participaram 3, 4 vezes do processo de seleção. Agora, persistência é diferente da teimosia, como a gente ouviu ontem, né? Teimosia é você fazer a mesma coisa, da mesma forma, todas as vezes, e esperar um resultado diferente. Persistência é você tentar transformar o que você está fazendo que não deu errado, aprender com os acertos, aprender com os erros, incorporar nas suas estratégias de implementação e efetivamente esperar por um resultado diferenciado. Segundo Harry, não é segundo Harry, a lição importante que eu tirei da apresentação do Harry foi: esteja desconfortável sempre. A partir do momento que você estiver confortável, ou você ligar para a tua empresa e perguntar se está tudo bem e o pessoal falar que está tudo bem, eu acho que isso pode ser um forte indício de que as coisas não estão bem, né? Se você não está contente no teu trabalho, talvez o desejo de não ter chefe, ser chefe, seja um péssimo motivo para você empreender, né? Porque, como o Wilson falou, se você tem um bom emprego na refinação de milho do Brasil, tem $15 mil de salário mensal, plano de saúde de R$8 mil e fala, vou empreender, as pessoas que estão ao teu lado vão falar, você fumou maconha, né? Porque é a reação mais óbvia, tamanha dificuldade de empreender. Então esteja desconfortável sempre. E com o Wilson,
acho que a grande lição que a gente tira com o Wilson, dentre outras, né, é que não basta você fazer, não basta você persistir, não basta você estar desconfortável, você tem que ter um time. Né? Eu acho que a Endeavor, por exemplo, é um bom... Eu falo com bastante propriedade, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão na Endeavor. A gente somos em 8 pessoas, vamos crescer para 10 pessoas, e a gente consegue fazer coisas fantásticas, apenas com comprometimento, paixão, e mesmo embora a gente trabalhe numa instituição sem fins de lucro. Eu acho que a iniciativa privada tem que aprender uma coisa com as instituições sem fins de lucro, é como comprometer as pessoas, sendo que o salário... Bom, a Marília não está aí, né? Sendo que o salário não é o principal atrativo, embora eu ganhe $10.000 por mês, eu estou satisfeito com a minha remuneração mensal. Né? E uma conclusão geral do que os 4 disseram, antes de a gente entrar nas perguntas e respostas, são 2 coisas que são comuns entre os 4 empreendedores. Uma delas é a obsessão pelo lucro. Né? A gente vai ter uma palestra agora sobre responsabilidade social, e eu acho que o lucro é uma das principais formas de você ser socialmente responsável. Você orientar a sua equipe a metas, orientar a sua equipe a resultados. E a segunda coisa é ouvir o cliente. Né? A gente sempre é abordado pelos empreendedores nessas conferências, nas nossas andanças, e quando o cara começa a me falar sobre a ferramenta que ele desenvolveu, sobre o produto que ele tem, eu falo, amigão, vai lá no site da Endeavor, se inscreve lá, porque a pessoa hoje, o que eles chamam em inglês de attention span, né? Você tem 2 minutos para convencer uma pessoa de que a tua ideia é boa. Se você começa a falar pela tua ferramenta, que você desenvolveu, que ela é em Java ou em HTML, que eu não sei se faz sentido isso, mas a pessoa não vai... Ontem, um empreendedor Endeavor abordou a Luiza, do Magazine Luiza. Ele é uma empresa que desenvolve segurança de TI. E ao invés de ele falar de que tipo de software que ele usa, ele falou assim, Luiza, eu preciso de 1 minuto seu. Ela falou, tudo bem, pois não. Eu consegui ler o teu e-mail. Ela pegou o cartão e falou, me liga na segunda que eu vou te receber. Né? Então, você tem que abordar o cliente com aquilo que ele quer ouvir. Então, depois desse resuminho, vamos passar para perguntas rápidas. Uma pergunta para cada empreendedor e depois uma pergunta para os 3. Começando pelo Harry. Harry, que tipos de preconceitos você enfrentou no seu processo de expansão internacional? Você tinha que ter um representante local, suporte técnico local. Quais foram as dificuldades nesse processo de expansão internacional? A gente realmente, preconceito é uma palavra apropriada quando a gente vai lidar com outras culturas. Né? Mas a primeira resposta que eu daria é que o primeiro preconceito é o nosso. Né? Quer dizer, eu acho que a gente geralmente já chega esperando algo, e acho que não é assim que funciona. Antes de mais nada, vá sem esperar, vá esperando às vezes receber o preconceito, vá contando com isso, mas não no sentido negativo, no sentido de você querer superá-lo, esse preconceito. Na nossa experiência, houve alguns países, em especial, não vou comentar quais são porque vai parecer preconceito meu, mas houve alguns países que chegaram para a matriz e falaram assim, puxa, mas vocês vão colocar aqui uma empresa do Brasil para suportar a gente? Nós já temos certificação internacional XPT4 quer dizer, isso a gente precisou trabalhar um bom tempo para vencer esse tipo de questionamento. E só tem um jeito de vencer o preconceito. Primeiro, não ouvi-lo. Né? Então, você tem confiança no que você faz. Não é não ouvi-lo com arrogância. Né? É não ouvi-lo no sentido de não considerar ele como um bloqueio. Né? Segundo, é ter humildade de ouvir o que as outras pessoas estão te dizendo e por que elas estão com medo. E a partir daí, sim, você, com essas 2 coisas na mão, você vai ter a possibilidade de estar superando essa barreira, que às vezes é psicológica. Mas, e se não for? E se realmente o que está sendo colocado na mesa for algo importante? Né? Então, eu daria essas 2 coisas, não considerar o preconceito e ter a humildade de considerar no sentido de querer
passar por cima dele. Obrigado, Harry. Daniel, você foi uma pessoa que é um empreendedor serial, quer dizer, empreendeu vários negócios ao longo da tua vida, né? Por que você decidiu por empreender e não, por exemplo, trabalhar numa grande empresa? Por que você decidiu criar novos negócios, sendo que você é uma pessoa assediada pelo mercado, você tem oportunidade de emprego? Quais são os seus motivos para empreender? Por que você decidiu empreender e não trabalhar numa empresa, por exemplo? Oi. Inicialmente eu pensava que eu montava negócios, tinha vontade de empreender com o objetivo de ganhar dinheiro, mas depois eu descobri que na verdade eu não empreendia com o objetivo de ganhar dinheiro, mas sim porque eu tenho um extremo prazer em fazer isso, em criar negócios, em ver os negócios começando, os clientes vindo. Então, na verdade, é uma realização pessoal. Empreender e não por necessidade ou com o objetivo de ganhar dinheiro. Oi. Wilson, aqui tem uma pergunta interessante, né? Qual foi sua maior ação ou a sua ação decisiva em relação às pessoas em Daport? Ou seja, o que você faz efetivamente para não colocar o Guga para nadar? Certo. Olha, conversando com as pessoas no dia a dia e trabalhando junto das pessoas. Nós temos funcionários da empresa que começaram trabalhando numa área e hoje são supervisores ou gerentes de uma área totalmente diferente, juntando todo mundo no dia a dia e mantendo todo mundo apaixonado pelo negócio. Nós temos a sorte de termos pessoas que estão junto comigo e se transformaram mais do que em colaboradores, mais do que em funcionários, mas em apaixonados pelo negócio, em seguidores do negócio, em pessoas que comemoram junto com a gente cada conquista. Isso é uma coisa que eu não falei, mas uma coisa que bastante importante. A gente, na luta do dia a dia, é muito importante a comemoração de cada conquista, de cada contrato, de cada novo cliente, qualquer coisinha simples que você fizer na empresa, mas fazer assim. E você deixar bastante abertura para conversar com todo mundo da empresa. Eu já cometi erros de me afastar, às vezes, em certos tempos do dia a dia. Hoje a gente está mais do que nunca conversando com os funcionários e em contato com eles e descobrindo que cada um, a competência realmente de cada um. A pessoa tem que fazer aquilo que ela mais gosta, aquilo que faz ela feliz, que não adianta trabalhar num lugar ou montar um negócio ou fazer alguma coisa que não te traz felicidade. Só as pessoas felizes com o que estão fazendo, animadas e motivadas, é que vão ganhar dinheiro e fazer também com que a empresa cresça. Legal. Alô, oi. Só para complementar a resposta do Wilson, uma das formas de fazer isso é mandar a pessoa embora, efetivamente. E o que eu quero dizer com mandar a pessoa embora? Às vezes a empresa não é um lugar para aquela pessoa e os empreendedores tendem a manter, têm um sentimento paternalista em manter as pessoas dentro da empresa até que eles tenham 60 anos. Aí você vai mandar a pessoa embora com 60 anos, já não resolve mais, porque ela não vai conseguir se empregar novamente e você está fazendo um desserviço para a sociedade, né? Então, acho que uma das formas de colocar as pessoas no lugar certo muitas vezes é mandá-las embora e tentar orientar no sentido de encontrar uma posição que seja mais, tenha mais o perfil da pessoa. E uma última pergunta para todos os três aqui. Qual que, na visão de vocês, é o impacto da Endeavor nos seus negócios? Ou não só como negócio, mas como pessoas também. Quer começar? Ligou? Ligou funcionando. Bom, o principal impacto que a Endeavor trouxe para a gente foi quando a gente estava iniciando, a gente foi selecionado, a Pixel tinha começado já fazia uns 2 anos, e eu era muito distante do meu sócio, porque eu cuido da área de desenvolvimento de negócio e ele cuida da área de programação. Então, muitas vezes eu estava indo para um caminho e ele indo para outro.
Então a Endeavor nos ajudou, nos aproximou e nos fez começar a pensar juntos e a partir daí a gente começou a andar e ir em direção ao mesmo foco. Então isso foi fundamental aí para a sobrevivência do negócio. Se a gente não tivesse corrigido isso e com a ajuda da Endeavor, com certeza a Pixel não teria sobrevivido e a gente não estaria aqui agora. A Endeavor tem sido muito importante para a Impact Tools na busca de novas oportunidades e na busca de novos caminhos para as direções que a Impact Tools tem hoje. Quer dizer, e entre, por exemplo, nessa busca de novos caminhos, por exemplo, a gente está agora, nesse exato momento, recebendo a visita de um estudante de MBA, que até está nessa plateia, mas eu não vou falar para ele não ficar envergonhado, e que está fazendo um trabalho da distribuição do nosso software fora do Brasil. Ele está estudando quais que seriam as melhores formas de estar distribuindo, porque apesar da gente já estar fora, a gente não faz essa distribuição de uma maneira ativa, e a gente quer fazer essa distribuição de uma maneira ativa. Bom, depois daquele primeiro contato que o Makoto contou aí que teve lá com a minha empresa, um belo dia me falaram, bom, tá aí um japonês aí na recepção com uma proposta aí que quer ajudar a gente, não quer cobrar nada, tem um negócio muito bom aí para ver se a gente participando desse processo de seleção. Como a gente que começa um negócio, sabe, a partir do momento em que você colocou o nome da empresa, já começa a aparecer gente para te tomar algum, para falar que você não pode usar aquele nome porque não está registrado, e vai por aí, a dificuldade é grande, você fica muito escaldado. Mas a gente teve a grande sorte aí de participar do processo de seleção, e eu sou testemunha e grande entusiasta aí da Endeavor. Nós nunca assinamos nada com a Endeavor, nunca assinamos um contrato, nunca pagamos um tostão, e de repente esse pessoal todo nos ajudando. Recebemos também no ano passado um MBA, que fez um trabalho muito legal em nossa empresa, que veio de Colômbia, ficou todo financiado pela Endeavor, nos ajudando. Conhecemos já muita gente importante, estamos no meio de importantes contratos, no momento negociando contratos que esperamos fechar por indicação da Endeavor. E como eu disse, uma das principais coisas que a Endeavor nos trouxe foi mentorings, reuniões com consultores inacessíveis para uma empresa pequena como é a nossa, e também conhecer as pessoas certas, que é uma coisa muito importante na vida da gente e na vida de uma pequena empresa que está crescendo. Bom, obrigado. Eu acho que todos os três estão errados. Acho que a principal ajuda que a Endeavor vai dar para eles é ter o prazer, a satisfação de trabalhar comigo diretamente, não é verdade?